Tem mais criança aí, tá perdido pra igreja aí. Aí, vem, Aninha. Aí, ó. Agora o técnico de som tem que ser substituído. Cadê o Guilherme? Vamos orar então, irmãos. Vamos orar para nossas crianças, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Elas vão lá pro fundo com as professoras, vão estar aprendendo da palavra do Senhor. Elas não são o futuro, elas já são a igreja. Amém, irmão? Tá aqui, missionárias, né? Tem mais menina que menino, não é? É isso, Daniel? Quantas meninas aí? Meu Deus, só tem um? Não, tem 3. Os irmãos precisam colaborar mais aí, viu, irmão? Glória. Então vamos estar orando para Deus abençoar nossas crianças, amém? Estenda as mãos. Nosso Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, as crianças em nome de Jesus, que elas possam aprender da Tua palavra, Senhor, estar na Tua presença, ser uma referência de bênção, ó Pai, no Teu reino. Neste tempo nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus, amém? As crianças já podem ir. Quero chamar aqui o pastor Elcio, que já vai estar assumindo, fique em pé, já vai estar assumindo o altar para trazer a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Todos vocês estão bem? Louvado seja Deus. Queridos, eu quero ser grato ao Senhor Deus, poder estar aqui conhecendo vocês, estar revendo alguns amigos, irmãos, alguns pastores que para mim são referência, o pastor Aniel, sua digníssima esposa, sua família. É um reverendo para mim, eu considero como um reverendo. É um professor, instrutor, um expoente da palavra do Senhor. Estou matando saudade também de que, antes de vir morar na cidade de Mogi Guaçu, eu tive o privilégio de estar com o senhor. Há muitos anos atrás, acho que uma década, né, Márcia? Uma década, um trabalho de adolescentes. Naquela ocasião, Jesus batizou 18 adolescentes. Me lembro até hoje o uniforme que os adolescentes estavam usando. Ver vocês crescendo, multiplicando em graça e em conhecimento é muito bom. E hoje também um motivo de grande alegria é poder estar acompanhado da minha digníssima esposa, né? Ela é o rio que atravessa o meu deserto. É uma bênção na minha vida. Tem me acompanhado, me apoiado. Nós passamos esses últimos 3 anos por um grande vale. Mas o bom é que quando são dois, quando um quer tombar, o outro sustenta. Ela é mais do que isso. Acho que se não fosse a misericórdia do Senhor e o instrumento que ela é, muitas coisas teriam sido perdidas. Mas louvo a Deus por isso. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus aqui? Meus irmãos, eu tenho uma proposta e eu me apego muito a esse texto que eu vou falar a vocês. Eu tenho uma proposta hoje aqui para que juntos possamos, no discorrer do texto, sendo ele lido e falado, tenhamos um só sentimento, um só propósito e uma só ação. Vivenciarmos e decidirmos, dentro daquilo que ouvimos da pregação, nos posicionarmos para que a bênção de Deus recaia sobre nós. Então eu quero fazer um pedido muito grande a vocês. À medida que eu for falando, à medida que eu for pregando, você me ajude, você participe, você se envolva e ao mesmo tempo você reaja. Por quê? À medida que tudo isso for acontecendo, dentro da reação que todos nós teremos, haverá uma grande ação do Senhor nosso Deus em favor de nossa casa. Quantos acreditam assim? Então vamos a um texto muito conhecido, primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é 30. Nós vamos ler alguns versículos. Eu preciso me estender na leitura de alguns versículos para que fique muito bem entendido a proposta hoje aqui à noite, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículos 1 em diante,
Eu vou lendo e você vai acompanhando, que nos diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que ali estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram. Eu vou repetir para que fique na massa do sangue, tá bom? O verso 2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, ao que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, contudo, todavia, no entanto, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, e você diz amém? Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que não dizer pessoal a todos vocês ou a todos nós aqui? Você já se encontrou em um lugar que, com uma determinada situação, você percebeu que não deveria estar lá? Você já se encontrou em um lugar que aconteceu alguma coisa e você percebeu que você não deveria estar lá? Quantos assim já se encontraram? Praticamente unânime, né? Você também já lutou uma guerra que não era sua e você percebeu lutando que não deveria ter colocado força, saúde, vida nessa guerra? Quantos assim também já participaram de uma situação como essa? Meus irmãos, aqui há um conflito familiar. Dentre o capítulo 28 e 29, você vai perceber que é o sogro, chamado Saul, que está perseguindo o seu genro, chamado Davi. Esses dois personagens correram paralelo, mas de maneira muito distinta com os seus comportamentos. Saul foi um rei aclamado, levantado pelos homens, e da média dos ombros, entre os homens, ele se sobressaía. Era belo, formoso, ele tinha até o poder da articulação, mas ele era desviado. Ele não era crente, ele não era obediente, ele cometeu muitos erros. Entre eles, a desobediência, ele se apressou. Ele se precipitou em algumas decisões e fez com que o Senhor Deus o rejeitasse. Nessa atitude, Deus então resolveu, segundo o seu coração, levantar um pequeno, levantar um anônimo, levantar alguém que dentre os seus parentes, entre a sua família, era o menos provável. E é interessante que Deus tem esses mistérios. Deus visita lugares improváveis aos olhos dos homens e de lá tira pessoas para ser bênçãos na vida de inúmeras pessoas.
E Deus então chama Davi, levanta Davi, unge a Davi, faz promessas ao Senhor, ou do Senhor a Davi, e isso se cumpre quando Davi tem comportamento, atitudes, inúmeras vitórias, causa no seu sogro ciúmes. E Saul tem proposto no seu coração matar a Davi. Saul, ele morre de inveja de Davi ao ponto de desejar matá-lo. A inveja não é pelo que você é, propriamente dito, é pelo que você consegue estabelecer através daquilo que improvável, da vista dos homens é improvável, e faz com que o invejoso queira tomar o que é seu. Davi está vivendo uma luta, uma guerra familiar muito grande. E o capítulo 28 diz que Saul então se revolta, reúne mercenários e persegue a Davi. Davi, ele tem que fugir da sua cidade natal, do meio dos seus companheiros, daquilo que ele tinha estabelecido como família, como território, e ele tem que ir ao sul de Judá. Ele se reúne com estrangeiros, entre eles um rei se afeiçoa a ele, gosta dele, o rei Aquis, e deseja que ele esteja com esse rei. Por quê? Porque tudo que Davi fazia, Davi era próspero, Davi era bem sucedido. Aquis diz, como não querer alguém que tem sobre ele essa bênção de tudo que vai fazer é bem sucedido. É interessante que o invejoso jamais quer alguém assim. E quando isso acontece, Davi está lutando uma guerra que não era para ele lutar, não era dele, e é dos inimigos do povo de Israel. Circunstâncias, condições que levaram a Davi viver isso. Eu quero abrir um parênteses nessa introdução para dizer alguma verdade, ou algumas verdades aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado, que no momento da luta, no momento da perseguição, nós temos que tomar muito cuidado por causa da situação, não sermos levados a ambientes que não deveríamos nunca ter entrado. Tem pessoas que perdem o controle. Tem pessoas que não estão firmes ou não se firmam. E a luta vem, a dificuldade vem. Ela fraqueja, ela titubia, ela faz com que o seu estado normal seja tirado. E aquele local que era para ela ficar, familiar, conjugal, social, profissional, lhe seja tirado como um lugar da bênção, e ela sai, ela desiste, ela abandona, e Deus sempre dizendo, fique firme, não sai do seu lugar, não arreda o pé, porque se você persistir, se você permanecer, você obterá a vitória. Mas na vida de Davi, e eu estou dando um parênteses aqui, e dando uma alusão de um ponto de vista diferente de que alguns poderiam pregar, Davi foi condicionado de uma maneira muito cruel, muito terrível, de uma maneira que alguém poderia dizer assim, você acha que Davi deveria ter continuado? Davi teve inúmeras situações de ter derrotado Saul. Deus entregou Saul na mão de Davi, e você acha que ele fez errado sair? Não sei, eu só estou fazendo uma conjectura, estou pensando com você, estou analisando com você o texto, estou dando um ponto de vista para nós percebermos que nós precisamos aprender com esses personagens, o quanto a dificuldade se agiganta e o quanto às vezes nós fraquejamos e abrimos mão daquilo que é nosso, saímos do nosso lugar e vemos com que a dificuldade venha só ocupando espaço e crescendo. Davi lá atrás tinha vencido um gigante por causa de uma postura, de um posicionamento, de uma atitude, de um comportamento dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu já passei. E eu sei que o que vem pode ser grande, pode ser terrível, pode ter uma mensagem destrutiva, mas eu sei de uma coisa, eu não vou contra ele, a não ser com o nome do Senhor. Então, eu fecho esse parênteses e volto ao texto para continuar dizendo a vocês. Davi está fugindo, Davi está correndo, Davi
está procurando um lugar que possa se esconder desse desejo tão cruel do seu sogro. Só que esse sogro tinha colocado no coração um desejo. E o desejo era um só: matar a Davi. Porque ele vai me suceder, ele tem promessa, ele vai ser melhor do que eu, e eu não posso aceitar isso. Queridos, quando isso acontece, Davi vai para o sul de Judá, uma terra muito longínqua, inóspita, não muito favorável a judeu, divisa de território, e com Aquis ele recebe um voucher, por que não dizer assim? Ele recebe um abrigo, ele recebe um bônus. E Aquis diz, tem uma cidade entre Negueb e ao sul de Judá, aqui, chamado Ziclag. Faça dela a cidade de refúgio. Enquanto você estiver lutando a minha guerra, você estando habitando aqui, Saul não vai te pegar. Saul não vai atravessar essa fronteira para vir atrás de você. Então fique aqui. Só que um belo dia, por circunstâncias e por descuido de Saul, os inimigos de Israel resolveram montar uma coalizão. Resolveram formar um exército de inúmeros reis e invadir ou combater os hebreus para destruí-los. E na reunião, Aquis está lá junto com outros líderes, conversando e decidindo: nós vamos atacar, nós vamos passar por cima como rolo compressor, nós vamos investir pesado contra o povo hebreu, e tudo que vocês têm como força, como exército, como coalizão, tragam, reúnam todos, que nós vamos investir contra o rei Saul e seu povo. Alguém no meio dessa reunião percebe que tem um entre eles que tem a promessa de Deus, que tem a bênção de Deus e que é chamado por Deus. E eles então entendem, um diz ao outro: tá fácil vencer o povo hebreu. Eles estão desviados, tomando atitude com comportamento que desagradam o Deus deles. Mas nós temos entre nós um moço chamado Davi. E deixa eu falar uma coisa: as mulheres já cantaram lá atrás que Saul derrotou milhares, mas esse que está aqui no nosso meio já derrotou 10 milhares. Então esse não é qualquer um. Nós vamos sim, só que com uma condição: não queremos que esse moço e esses 600 que com ele está prossigam para a batalha conosco. Deixa eu abrir um outro parênteses para dizer uma verdade. A situação, a luta, a perseguição, a prova, ela vem, e dependendo da maneira e da área que ela atacar, ela vai cegar o nosso entendimento, ela vai tapar os nossos ouvidos, ela vai bloquear a nossa percepção de quem nós somos em Deus. Mas até o inimigo de nossas almas sabe o quanto Deus investiu em nós, e ele às vezes vai fazer de tudo para que nós não nos percebamos quem somos em Deus. Tem gente entre nós hoje aqui que está vivendo um momento difícil, uma luta tão travada, que está se achando tão pequeno, tão insignificante, tão anônimo, que jamais pensaria que teria condições de vencer essa luta, essa batalha, essa guerra. Mas o inimigo é tão bobão, mas é tão besta, que naquilo que ele monta como armadilha, ele deixa declarado: se esse despertar e se perceber, eu não posso lutar contra ele. Você está entendendo? Diz o amém. Se não, mudo. Você está entendendo? Dá um glória a Deus. Então hoje nós vamos perceber o quanto em Deus podemos realizar proezas. Mas não porque somos bons, não porque somos belos, não porque somos sábios, mas porque somos servos do Senhor e sobre nós há uma promessa. Davi está nessa reunião, mas à medida que Davi sai da terra que ele tinha colocado como refúgio, a Bíblia vai nos dizer que são 3 dias de caminhada, 3 longos dias de caminhada.
quando Davi sai dessa terra de refúgio, de Ziclag, ele deixa tudo para trás. Ele sai de lá, se reúne com o povo que não é dele, e a ideia do povo é destruir o seu povo, os hebreus, e nesse inteirinho eles percebem, opa, quando estivermos no calor da batalha, derrotando hebreu, esse camarada vai despertar, o coração dele vai se aquecer, se enfurecer, e não vai ter quem segura ele. Mas tudo dentro de uma estratégia. E eu quero começar agora a pregar dizendo uma verdade. Nunca num tempo como hoje se ouviu falar tanto na investida do inimigo de nossas almas contra as nossas famílias. O diabo sabe que se ele afetar as nossas famílias, ele vai afetar tudo em nós e tudo na sociedade. O diabo entende, o inimigo de nossas almas compreende que a formação de uma ótima sociedade, de uma bela sociedade, está no seio da família. E se ele destruir a família, ele destrói tudo de nobre que a humanidade pode ter. E ele vai fazer com que haja situações, quem sabe no seu poder, ele vai até mesmo preparar cenários para confundir, separar e destruir famílias. Mas que bom que hoje nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor Deus nos alertando que é tempo de protegermos e lutarmos por nossas famílias. Quando Davi está lá, empreendendo 3 dias, e dentro dessa coalizão e nessa reunião, a cidade de Ziclag está desguarnecida, está desprotegida, porque todos os valentes estavam com Davi, todos os soldados, todos os protetores de família e da cidade estavam com Davi. E a Bíblia vai nos dizer, o texto, que na ausência de Davi, quem ataca? Os amalequitas. Todo bom leitor da Bíblia, estudante da Bíblia, vai perceber de forma tipológica que quando você lê Amaleque, os amalequitas, você percebe que isso são demônios. Eles são instrumentos, são demônios, seres espirituais, de forma tipológica pela Bíblia dizendo, que vêm contra nós. E os amalequitas, percebendo a fragilidade, a vulnerabilidade de Ziclag, eles têm como entendimento, essa é a nossa oportunidade. Vamos atacar, vamos investir, vamos dar com ímpeto contra a cidade e nós vamos fazer com que haja um prejuízo em todas as áreas da vida de Davi. Tema da mensagem de hoje: 5 áreas da vida de Davi que foram atacadas. Primeira área da vida de Davi que foi atacada: a sua vida, ou na área da sua vida financeira. Amaleque dá de forma violenta, contumaz contra a cidade, e o verso 1, o verso 2 e o verso 3, você percebe que eles queimaram tudo, queimaram a cidade e tudo que nela havia. Quando fala em queimar a cidade, fala em queimar as casas, fala em queimar todos os bens, a primeira área da vida de Davi que foi atacada foi a área das finanças. Por quê? Porque eu já disse que na minha proposta, na minha narrativa, no meu ponto é que Davi estava num lugar que não deveria estar, lutando uma guerra que não era para lutar, porque não era dele. E ele deixou desprotegida a sua casa, a sua vida financeira. Todos nós sabemos e entendemos que toda a sociedade é regida e é estabelecida, está basilada pelo poder econômico. A Bíblia diz que tudo ao dinheiro ou pelo dinheiro se responde. E a única condição que Deus disse que é considerado como Senhor é o dinheiro para alguns.
E o inimigo sabe que se ele atacar essa área, muitas coisas serão perdidas. Nós estamos vivendo em um tempo global, que se afeta aqui a bolsa, ou acontece algo que afeta a vida financeira de um estado, de um município, de um país, todos sentirão, todos terão prejuízo. Imagine dentro de uma família, quando a vida financeira de uma família é atacada, é como não dizer que a porta foi aberta para demais dificuldades acontecerem. Tudo começou na vida de Davi, nesse momento da vida de Davi, pela vida financeira. A irmã Márcia, minha esposa, nós estamos há 23 anos casados. Ela sempre teve um jargão, por que não dizer, que ela dizia, e até hoje ela fala que a mãe dela sempre comentou, que quando o dinheiro sai pela porta, ou entra, a falta do dinheiro entra pela porta, o amor foge pela janela. Essa área afeta todos nós, e de maneira muito devastadora. Não foi diferente com Davi. A área financeira é uma das áreas que mais dói quando começa uma aprovação na vida de um crente. Essa primeira área, dinheiro. Só que dinheiro, dizem que não traz felicidade. Mas a pobreza, eu tenho certeza que não traz felicidade. E o inimigo está agindo de maneira global, afetando o poder econômico mundial. Haja visto que nós estamos vivendo hoje aí uma crise. Tem gente que quer maquiar, tem gente que quer dar números que não existem. Nós sabemos que nós estamos vivendo em crise financeira. Só que para o povo de Deus, o entendimento e o pensamento tem que ser diferente. Precisa ser diferente. Nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Prosperidade não tem nada a ver com riqueza. Mesmo sabendo que riqueza para alguns é dom de Deus, para outros tem inúmeras situações, mas prosperidade é coisa de Deus para quem o serve. E o diabo quer cegar os nossos entendimentos, fugir essa mensagem, tirar essa mensagem dos nossos púlpitos. Por quê? Porque o propósito de Deus, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida abençoada em todas as áreas, principalmente na vida financeira. Por quê? Porque Deus sabe que se na nossa vida financeira nós estivermos indo bem, muitas coisas também estarão bem. Minha casa estará bem, a minha igreja estará bem, os meus negócios estarão bem, até aqueles que precisam estarão bem. E o diabo sabe que se houver prosperidade, fluxo, jorrar dessa providência divina, ele vai perder muito. E o que ele quer fazer? Atacar essa área financeira. Segunda área da vida de Davi que foi atacada, a vida conjugal. O verso 2 e o verso 3 vai deixar claro que eles queimaram a cidade, levaram cativo todos que lá estavam e não mataram ninguém. Não mataram? Responde para mim, não mataram? Boa, participa comigo. Segunda área da vida de Davi que foi atacada, a vida conjugal. Se eu disse que a falta do dinheiro entrando pela porta, o amor pula pela janela, uma das causas, ou um dos causadores de briga conjugal, esfriamento conjugal, se chama dinheiro. Sim, claro que sim. Por que muitas famílias estão em conflito? A falta do dinheiro.
A prova financeira. A provação vem, a dificuldade vem, abre-se o baú. Na casa de papai, quando eu estava lá, tinha Toddy. Tem alguns que preferem Nescau, né? Tinha Nescau, tinha bolachinha, tinha até uma laranja de vez em quando, para depois do almoço dar uma descascada. Tu me prometeu, e não é só de amor que eu encho o bucho, não. O diabo sabe aonde atacar, aonde enfiar a sua cunha na brecha que foi aberta. Mas, irmãos, eu estou conversando para começar agora, engatar uma segunda marcha nessa pregação para dizer algumas verdades hoje aqui. Por mais que isso esteja acontecendo entre nós, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele só quer um posicionamento meu e seu para que essa história mude. E eu acredito que haverá pelo menos dois. O primeiro sou eu, que vai tomar um posicionamento para que comece a partir de agora uma nova transformação, um novo tempo, um novo agir, uma nova unção de Deus sobre nós. A vida conjugal. O texto vai dizer que as mulheres, as esposas foram levadas. Nós entendemos e sabemos que uma família desestruturada, sem comunhão, sem convivência, sem amor, sem ligação, vão gerar uma sociedade ruim, pobre, doente. E como se não bastasse uma vida financeira e conjugal doente, afetada, a terceira área da vida de Davi que foi atacada, também é uma realidade. O mundo está clamando para que um povo se posicione para mudar essa história. Nunca se ouviu falar no tempo chamado hoje, como no dia de hoje, a ouvir falar de filhos que se perdem. Terceira área da vida de Davi que foi atacada, a sua vida familiar, os seus filhos. A narrativa bíblica vai dizer que, além dele perder os bens, perdeu as esposas, os seus filhos foram levados cativos. Quantos entre nós chega num culto como esse, um culto de domingo de família, um propósito maravilhoso, abençoado, nós já ouvimos louvor, sentimos a presença de Deus, mas quando cai em si diz: Deus, eu estou aqui do lado da minha Rebeca. Deus, até não está faltando dinheiro, eu estou bem empregado, me preparei, estou consolidado na minha vida, a minha esposa está bem, mas meus filhos não estão aqui comigo, não estão te seguindo. E isso, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, é um bloqueio. Há uma destruição familiar na área dos filhos. São filhos que estão se perdendo, estão sendo escravizados. Mas é interessante que no livro do Êxodo, quando Moisés chegou diante de Faraó e disse: olha, Deus disse, liberta o meu povo, porque Deus está dando uma ordem para libertar todo mundo. Nós vamos voltar, nós vamos fazer festa no deserto. Adeus. Faraó diz: tá bom, eu vou libertar, pode ir vocês, pode irem os velhos, mas os filhos não. Fiquem os filhos. Moisés tomou uma posição, uma postura que nós precisamos tomar nesses últimos dias e disse a Faraó: Faraó, escute, o senhor não entendeu. Eu estou dizendo que a ordem de Deus é para ir o mais novo ao mais velho, é para ir o gado, é para ir a roupa, é para ir a especiaria, é para ir a prata, é para ir o ouro, os nossos filhos, as nossas filhas. Olha, não interessa, não é para ficar nenhuma unha aqui no Egito, não é para ficar nada. Eu não sei para que serve uma unha, mas eu só sei de uma coisa: se é meu, vai comigo. Se Deus me deu, vai comigo. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Você e toda a sua casa. Por quê? Porque nós geramos filhos, herança do Senhor. Então nós, toda a nossa casa, serviremos ao Senhor. Se você crê, dá um glória a Deus bem gostoso. Namai, Kondered, Alabaracai. O inimigo sabe que se não houver, se até lá Jesus não voltar, se não houver filhos,
abençoados e envolvidos com tudo aquilo que nós falamos de evangelho, como será o dia de amanhã? O pastor Aniel disse de maneira muito abençoada que as crianças não é o futuro. A criança já é o presente da igreja. Poderia lhe contar inúmeras histórias e experiências que eu tive em São Paulo, quando a igreja perdeu todos os seus músicos. Nós perdemos todos os músicos, pastor. Porque mexer com alguns abençoados é difícil. Perdeu todos os seus músicos. Perdemos todos. Uma irmã que falou, deixa que eu ajudo. Ô, irmã voluntariosa, abençoada. Mas ela, enquanto nós começávamos o hino, ela estava, tengo. Quando ela pegava, o hino acabou. Nós oramos a Deus. O pastor entrou em propósito de oração. Nós falamos, Deus, como vai haver músicos? Como a igreja estava em expansão. Nós estávamos ampliando a igreja. Uma igreja de favela, saiu do barraco, veio para a avenida. Começamos um trabalho. Deus deu uma estratégia para todos nós. Orem para que Ele mande crianças. E há uma comunidade pobre, aos domingos na escola bíblica dominical, depois tinha um café da manhã. Bom, apareceu tanto menino, mas tanta criança, que as tias ficavam desesperadas, sem saber o que fazer. Deus deu estratégia. Daquele grupo de criança que veio, dezenas de crianças, saíram músicos, saíram obreiros, saíram pastores, pregadores da palavra, administradores, bênção do céu. O diabo sabe que se ele roubar os nossos filhos, ele extermina o futuro. Quarta área. Se nós somos afetados na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, os nossos filhos, algumas coisas acontecem. A pandemia deixou claro, e nós estamos entre os 3 piores países pós-pandemia na classe e na área psicológica, psicossomática. Nunca se ouviu falar tanto de problemas emocionais, tantas síndromes, tanto isso, tanto aquilo, síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome do pânico, síndrome disso, transtorno bipolar, transtorno complexo do seu... Irmão, nunca se ouviu falar tanto. O Brasil está entre os 3 piores. Alguns disseram que... Eu conheço pastor que disseram assim, olha, eu tinha um número tal de membros. Veio a pandemia, fechou tudo, depois reabriu tudo, hoje eu não tenho 10%. E olha, nunca visitei tanto, conversei tanto com pessoas, e elas não sabem explicar o que está acontecendo, e nem a medicina sabe explicar o que está acontecendo. Quarta área da vida de Davi que foi afetada, a sua saúde emocional. É verdade, assim como precisamos cuidar do nosso físico, nós precisamos cuidar da nossa e do nosso. Tem gente que descuida dessa área. Aqui, aonde são travadas as maiores batalhas, as piores batalhas são travadas, mas também aqui grandes vitórias são geradas primeiramente aqui. O diabo sabe que se ele cegar o nosso entendimento, se ele confundir a nossa mente, não cresce. Não cresce. Davi sofre um ataque e vem de maneira decrescente, não vou dizer crescente, porque isso aí é destrutivo, ao ponto de a Bíblia dizer que quando ele estava cansado fisicamente por 3 dias de caminhada, ele começa a ser afetado psicologicamente quando ele percebe que os seus bens foram embora, que a sua vida conjugal foi embora, que os seus filhos foram embora. O que aconteceu? Houve um destruir emocional. A sua mente, o seu coração foi afetado ao ponto dele definhar emocionalmente. A Bíblia diz que ele chora. E os seus amigos choram. Até não haver mais força em si.
Eu já fiz consultoria pastoral, tanto em gabinete como em residência, que você chega para conversar com a pessoa, no primeiro momento você diz assim: por que você está assim, irmão? Por que você está assim, irmã? Conta para mim. Às vezes o que está acontecendo em volta é tão terrível que ela tem vergonha de falar. Ela só diz assim: eu não sei, só sei que eu não aguento mais. Aí quando você começa a conviver com a pessoa, você começa a passar a falar com a pessoa, ela começa então a dizer: vou fazer uma retrospectiva, vamos recapitular. Lá atrás, eu pensei que eu era forte quando eu sofri esse trauma. Quando eu passei por essa provação, lá atrás, como se não bastasse ter iniciado essa luta, veio outra, e eu cheguei no dia de hoje, pastor. Só que pessoas que estão assim emocionalmente feridas, atacadas, machucadas, se nós não tivermos cuidado ao nos aproximar dela, ela se encaramuja, ela cria uma casca, ela cria uma capa, ela se fecha e não se abre com mais ninguém. Ela vai chorando, vai se lamentando. Somente o seu travesseiro sabe que à noite ela vira para lá, vira para cá, o sono não vem, o dia amanhece, ela vai para o trabalho, não tem mais prazer de nada, e o seu pensamento é: preciso morrer, preciso pôr um cabo em tudo isso, preciso destruir tudo isso. Mas eu venho no nome de Jesus dizer que tudo isso que é seta maligna cai por terra hoje. Se houver alguém entre nós que está passando por uma luta e o pensamento é negativo, te prepara, porque hoje Deus vai entrar dentro, nas entranhas, fazer uma limpeza, e o coração, o espírito vai ser sanado para a glória do nome do Senhor. Vem comigo. Quantos estão comigo aí? Diz amém. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Essa é a quarta área, saúde emocional. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, irmão. Saúde emocional não é brincadeira. Um triste entristece. Um ferido fere. Um desanimado desanima. Vocês lembram de Pedro? Jesus crucificado, ele nega, Jesus é crucificado, e ele pensa: acabou para mim. Acabou. Sabia que você pode influenciar, tanto negativamente como positivamente? Pedro foge e diz assim: acabou. Os amigos chegam e dizem assim: e aí, Pedro, o que você vai fazer? Eu? O que eu vou fazer? Não tem mais nada para fazer. Sempre haverá o que fazer, irmão. Só que de maneira errada ou de maneira certa. Pense nisso. Sempre o que você faz é uma atitude e é uma opinião que você tomou. Tem gente que diz: não existe esse negócio de isento na igreja, não existe esse negócio de isento com Cristo. Quando você decidiu não fazer nada, você já decidiu fazer alguma coisa. Mas é interessante que Pedro toma uma decisão: vou voltar a pescar. Pedro está triste, Pedro está abatido, Pedro está desesperançoso pelo que aconteceu. E todos os outros fazem o quê? Vou pescar. Só que como Jesus é poderoso para entrar nessa área chamada emoções, eu estou imaginando Pedro lá, pescando. Jesus disse assim: peraí, Pedro, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Você conhece a história? Qual foi o desenrolar de tudo isso? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Levante a mão assim, ó. Eu não sei o que você está vivendo hoje, o momento que você está vivendo hoje, mas ainda não é o fim. Você consegue declarar para você mesmo, dizendo: ainda, muita boca e pouca voz, ainda não é o fim. Essa é a quarta área. Tem a quinta área.
O inimigo vai vir pela direita, pela esquerda, por frente, por trás, quando ele te perceber vulnerável. Cuidado quando você estiver triste e abatido. Cuidado com o que você anda pensando. Cuidado com o que você anda alimentando como sentimento. É aí que nasce a revolta. É aí que nasce a traição. É aí que nasce o abandono. E é interessante que isso não vem da noite para o dia. Isso vem de longo período. Vem crescendo. Vem germinando. Vem se agigantando. Pastor Alex Cardoso, um filósofo entre nós, nos dias de hoje, ele sempre deixou claro por uma colocação: monstro, você não corta a unha. Para tratar com monstro, você corta a cabeça. Tem gente que vem brincando com isso. Tem gente que vem aceitando isso. E o que é problema emocional? É mais sério e mais grave do que você imagina. Quinta área da vida de Davi que foi atacada: a área social. Quando você não está bem aqui e aqui, muito comum, primeiro sintoma, se excluir de tudo e de todos. Sentiu falta de alguém? Não deixa muito tempo isso acontecer, a falta desse alguém. Corra atrás. Mas chega lá sendo bênção. Corra atrás. Você não sabe os monstros que essas pessoas estão enfrentando. Quando você perceber que alguém está... Eu vou usar esse termo, você vai entender. Mas é que a minha linguagem é muito rasa. Então não vai ter outra palavra. Quando você encontrar alguém raivoso, enfurecido, não se enfureça também. Procure entender por que ela está assim, por que ele está assim. Nós costumamos encontrar alguém e dizer assim: essa pessoa foi batizada no vinagre, tomou limão. Só que nós não entendemos as lutas que essas pessoas estão passando. Primeira coisa que nós fazemos: o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Satanás. Ué, nós não sabemos o que essas pessoas estão enfrentando. É para isso que Deus nos reúne. Uns têm glória, outros têm aleluia, uns têm línguas estranhas, outros têm lágrima, outros têm oração. Mas na comunhão e no partir do pão, Deus faz o quê? Tem gente que achou que não ia conseguir vir no culto como hoje. Até tem 1000 motivos para não poderem estar aqui. Mas vieram, não porque são bons, não porque são fortes, não porque decidiram, porque o Espírito Santo de Deus pegou no colo e disse: vai, porque hoje eu vou curar, hoje eu vou transformar, hoje eu vou abençoar, hoje eu vou mostrar para você, aleluia, que você é especial demais para mim. Anamou calabara séria. Quinta área social. Mas como isso, pastor? Presta atenção, e eu já vou terminar. Davi está chorando, os amigos de Davi estão chorando. Mas como cada um estava enfrentando a mesma situação, cada um reage de maneira diferente. Olha só, Davi só tem uma atitude: chorar, 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 até que não haja mais nele força. Mas os outros não. Os outros choraram, 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 choraram e se revoltaram. Choraram, choraram, choraram e se revoltaram. Oh, irmão! Tudo que Deus quer, e essa palavra não combina muito bem, mas vai ser colocada. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos uma revolta santa, uma ira santa. Como assim? Nós não lutamos contra a carne, nós não temos a luta contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes e potestades. O que eu tenho a ver com a sua luta? O que eu tenho a ver com a sua prova? Aí você diz: tudo, você faz parte dela. Eu vou tentar te explicar isso aqui. Os amigos de Davi é como se eles disseram nas entrelinhas. Eu posso falar por inferência isso aqui. Davi,
Se nós estivéssemos há 3 dias aqui, a minha casa não tinha sido destruída. Se nós estivéssemos há 3 dias aqui, meu casamento não tinha sido destruído. Davi, se eu estivesse há 3 dias aqui, aleluia, meus filhos não teriam sido levados como presas, como vítimas. Davi, se eu estivesse há 3 dias aqui, eu não estaria passando esse problema emocional que eu estou passando, mas há 3 dias eu decidi te ouvir, Davi. Há 3 dias eu decidi estar com você, Davi. Há 3 dias eu decidi acreditar que sobre você há uma promessa de que o Senhor vai ser rei. E olha o que aconteceu, escute que eu vou te dizer, o diabo está mentindo, o diabo está confundindo. Muitos estão dizendo, eu acreditei na chamada, eu acreditei na promessa, eu investi tudo nisso, e olha o que está acontecendo. Não vai dar em nada, mentira de Satanás. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Se um dia você fez, não se arrependa, porque Deus vai te restituir. Já lecala vara séria. Os amigos de Davi pensaram de forma contrária, disseram assim, Davi, é porque nós decidimos te seguir, Davi, que nós estamos vivendo isso. Nós viajamos, Davi, com você, e é por isso que nós estamos sofrendo tudo isso. Só existe uma solução. 600 homens, de forma unânime, disseram o seguinte, Davi, só tem um jeito. Nós vamos te dar umas pedradas. Os amigos de Davi pegam pedras. Na área social, quando parece que você não está bem e a prova se agiganta, aonde você chega, você espalha a roda, você causa tumulto, você traz problema. Você já se sentiu assim, que você chega no serviço, parece que chegou o peso do setor? Você já se sentiu assim, que você chega no meio da família, todo mundo te olha atravessado, ninguém quer falar com você, ninguém te recebe bem? Você já chegou em um lugar que você percebe que parece que você chegou, a luta chegou junto? A prova chegou junto? É a estratégia do diabo para destruir a promessa de Deus sobre a nossa vida. E os amigos de Davi pegam a pedra. 600 homens, pastor Niel. Você já imaginou uma congregação de 600 pessoas pegando em pedra e dizendo assim, nós vamos arrebentar com você? Eu já passei por algo assim. Alguém diz assim, a primeira quem vai dar sou eu. Eu vou dar a primeira pedrada. Irmão, até aí, Davi só está perdendo. Davi está levando de goleada do inimigo de nossas almas. Davi faz o quê? Davi não entra na jogada. Davi não entra na onda. Davi toma o caminho inverso. Davi toma um caminho diferente. A história bíblica vai nos dizer que Davi fez o quê? Davi resolveu buscar ao Senhor. Resolveu invocar o nome do Senhor nosso Deus. Davi estava sem dinheiro. Davi estava sem esposa. Davi estava sem os filhos. Davi estava sem os amigos e sendo acusado. Ô irmão, como buscar a Deus com a saúde emocional aos frangalhos? Davi nos ensina uma verdade: bom ou ruim, saudável ou doente, só existe uma solução: nos pés do Senhor. A Bíblia diz que Davi procura Aimeleque e diz: eis, sacerdote, acabou tudo. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais família, eu não tenho saúde emocional, eu não tenho mais amigos, mas ainda existe esperança. Se esse não me responder, se ele não me aceitar, aí eu sei que tudo acabou. Quem sabe alguém estava dizendo: ei, você não percebeu que você já perdeu tudo? Acabou, joga a toalha,
Davi é daqueles que dizia, jogar a toalha? Não, enquanto há vida, ainda há esperança. Pelo amor de Deus, reaja, crente, reaja. Nós não estamos num lugar comum. A partir do momento que consagramos esse espaço, a partir do momento que apresentamos ao Senhor, Deus reservou esse espaço para que quando nós nos reunirmos, Ele dizer, é aí que eu vou derramar a bênção, é na comunhão que eu vou visitar vocês. Eu não sei como você entrou, quem sabe você entrou aqui dizendo, olha pastor, eu me encontro nessas 5 áreas. A minha vida está assim, os frangalhos. Ainda há esperança, pelo amor de Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda pode falar de mistério, né? Me comandar assim. Eu sinto Deus nesse lugar, irmãos. Eu estou sentindo Jesus aqui. A presença do Senhor é real aqui na Comandai. Haverá restituição de Deus. Haverá restituição de Deus. Haverá restituição de Deus. Cadê você que acredita? Reaja pelo amor de Deus. Eu vim com um propósito hoje aqui. Quando eu li durante a semana, me preparei para estar aqui. Eu disse, Deus, eu acredito nisso. Quando Davi prepara tudo, ele se veste. Era hora de colocar as vestes de luto, jogar cinza na cabeça e entregar os pontos. Davi não. Davi diz assim, ó, Ameleque, traz a estola sacerdotal. Traz o éfode de linho, vai, traz. Quando trouxer, ele se veste, junto com a Ameleque, ele vai buscar a Deus. Irmãos, é algo assim rápido, mas muito eficaz. Tem hora que você precisa tomar uma decisão e é assim, ó. Tchum. Sabe quando você vira a chave, tchum, é start. Por isso que esse culto é único, vai ser um divisor de água na nossa vida. Aleluia. Eu estou debaixo da autoridade, pelo poder da palavra, dizendo, vai haver mudança, vai haver mudança, vai haver mudança. Notica lá, se derrene, colabaia. Não via surimi de calavaia. Eu poderia ilustrar, parafrasear. E eu estou me alongando para dizer isso aqui que eu quero que entre no coração, fique na tábua do coração marcado. E você diga, olha, daquele dia, naquele culto, tem uma coisa que eu me lembro, o quê? Que haverá mudança. Davi consulta ao Senhor. Eu tento imaginar Davi, posso me movimentar, né, pastor? Dá licença aqui, eu vou pro lado de cá que é melhor. Eu tento imaginar Davi assim, ó. Senhor, 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 Senhor. E alguém com uma pedra na mão dizendo assim, louco. Será que ele não percebeu que acabou? E o diabo dizendo, roubei tudo. Não tem mais jeito. Acabou. Mas Davi está assim, Senhor, 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 Senhor. Davi sabia tocar o coração de Deus, irmão, não tem conversa. Tem gente que acha que precisa cantar bem, tem gente que acha que precisa saber orar, tem gente que sabe, que pensa que precisa conhecer as entrelinhas, teologia. E, irmão, tem gente que acha tanta coisa de Deus, um negócio com Deus é tão simples, é só abrir o coração e se quebrantar. Com pedra, quero ver o que ele vai falar. Aí Davi faz a oração. Senhor, estou perdendo de goleada. Vai ficar como está? Ou eu tenho que tomar uma atitude? Aleluia. Aí Davi começa a fazer perguntas. Não é pecado, irmão, pelo amor de Deus. É nós que deixamos de acreditar. Deus está dizendo, se posiciona. Começa. Porque o milagre é uma parceria entre o homem e Deus, onde o homem entra com a fé e Deus entra com o sobrenatural. Aí Davi diz assim, Senhor, estou perdendo de goleada, vou deixar o diabo decretar a derrota, mostrar a carranca da morte, ou ainda há solução? Senhor, tem um negócio, se há solução, eu acredito que haverá, aleluia, algo muito importante para fazer. Senhor, será que se eu perseguir o inimigo, eu vou alcançar? E se eu alcançar,
Vou destruí-lo, sim ou não? Aí Deus não resiste e diz: ei, você entendeu, Davi? Que ainda há solução. Pode perseguir, você vai alcançar. E tem mais, você vai tomar tudo de volta, e o que o inimigo tomou de você. Só que o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Tem gente que quer se fortalecer no Senhor na série da Netflix. Tem gente que quer se fortalecer no Senhor quando senta na mesa para comer, reclamar. Tem gente que quando acha que é para se fortalecer no Senhor, quando conversa com a bênção, é acusando. Tem gente que acha que se fortalecer no Senhor é chegar murmurando, reclamando de tudo, tendo a vida como amarga. Não, aleluia, se fortalecer no Senhor é entrar num culto como esse, é dar glória a Deus, é abrir o coração, é reagir, e é dizer: eu não vim perder tempo, eu não vim no lugar errado, eu vim no lugar certo, na hora certa, para receber a palavra certa. Aleluia, aleluia. E quando Davi faz isso, Davi diz assim: perseguirei, Senhor, alcançá-lo-ei, Senhor, vai ter retorno, Senhor. Deus disse: vai. Davi vai atrás com 600 homens, todos eles vão a longa caminhada, 200 ficam. Davi encontra um moço no meio do caminho, fortalece esse moço e pega a orientação desse moço, onde os amalequitas estão. Quando Davi chega com 400 homens, onde os amalequitas estão, algo muito interessante está acontecendo. A Bíblia vai dizer o seguinte: que quando Davi está próximo a eles, vem eles, Davi percebe que eles estão dando festa. Davi percebe que os amalequitas estão dando festa. A pergunta que não quer se calar: aonde nós estamos causando festa? Nós estamos causando festa no arraial do inimigo ou no arraial do povo de Deus? Davi olha aqui, eu tento imaginar aquela coisa queimando no coração dele. Davi diz: calma, eu já cheguei, calma. Vocês estão festejando a minha derrota? Calma, não estou destruído não. Calma que eu vou acabar com a festa de vocês. Aleluia. Bom, o que eu estou sentindo aqui é graça. Está algo queimando o meu coração. Tem alguém que está olhando para você e está dizendo assim: olha como é que ele está. Olha como é que ela está. Estamos conseguindo. Você viu como é que está? O inimigo está dizendo: ó, estou fazendo festa. O inimigo festeja quando consegue uma vitória. E tem crente que não entende que, por menor que seja na ótica dele a bênção, ele tem que festejar. Nós estamos vivendo o tempo em que o povo não sabe mais festejar. Só festeja. Não, crente, antes de chegar algo maior, celebre pelo menor. Celebre o dia de hoje, porque amanhã Deus vai te colocar em algo grande, 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 grande. Aí Davi investe pesado contra os amalequitas. Pesado contra os amalequitas. Eles investem. Eles conquistam. O Senhor Deus entrega os amalequitas nas mãos de Davi e dos seus soldados. Eles tomam tudo que foi levado deles. E eles retornam onde estão os 200. Ô irmão, isso daqui é tremendo. A Bíblia não vai falar de maneira muito explícita, mas vai deixar entendido isso aqui. Merrill Tenner, esse grande historiador, vai dizer o seguinte: que quando Davi está junto com seus soldados, Davi diz assim: ó, ei, vamos fazer um censo, vamos fazer um levantamento aqui, vamos ver como é que foi. Nós saímos daqui com 600, não foi? Sim. 200 ficou para trás, 400 foi? Sim. Mas entre esses 600, quantos falta? Todos disseram: estão todos aqui, não falta nenhum. Davi, ô glória. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu. Eu vou tentar desenhar. Não, você não entendeu. Eu vou tentar explicar. Irmão, se eu estou no seu lugar, eu já estou pulando. Eu já estava pulando e dando glória a Deus. Por quê? Davi saiu com quantos? 600.
foi para uma jornada pelo deserto, 200 cansou, 400 foi, eles voltaram, se reuniram e falaram, vamos fazer o censo. Dos 600, quantos falta? Todos disseram, nenhum. Nós estamos invertendo esse negócio, vamos começar uma batalha? Não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Engodo de Satanás, Deus quer qualidade com quantidade. Começou bem, termina melhor. Começou com 100, vai vir uns 100, mais um monte. Não, porque aquela era a prova mesmo, já foi, já saiu, já não era para andar com nós. Quem disse isso? Anda com arabacalabaia, séria. Davi está lá, 600 está aí? Tá. Vamos fazer o levantamento. E aí, como é que está na sua casa? Eu tento imaginar. Eu acredito, irmão, quando eu leio a Bíblia, eu viajo. O esposo chegando e dizendo assim, Davi, não tem mais falha entre eu e tu, né? Eu peguei na pedra, mas a minha era menor. A minha não era aquela grandona, não. Aquele irmão tá com a grandona. A minha foi pequenininha. Não ia machucar assim, fazer uma cosquinha, mas... Davi, eu tenho uma bênção para contar. Conta! Presta conta! Vai, fala! O que foi? Davi, a minha bênção voltou. Ela está aqui do meu lado. Davi, como se não bastasse. Está vendo meus filhos? Davi, valeu a caminhada. Minha esposa, todos os meus filhos estão aqui. Davi disse, não faltou ninguém? Não faltou ninguém. E o que mais? Davi, ainda tenho mais para te contar. Sabe quando eles investiram contra a nossa vida financeira? Davi disse, sim. O que aconteceu? Davi, voltou a minha esposa, voltaram os meus filhos. E tem mais. Eu achei que eu não ia conseguir mais dar condições dele usar um conga, um quichute. Eu achava que ele não ia conseguir usar uma calça jeans. Mas, Davi, aconteceu algo que eu não sei te explicar. O que é? Olha, Davi, eu tinha perdido 10. Agora, além da esposa voltar, dos filhos voltar, eu perdi 10, eu recebi 30, Davi, 30, Davi, 30, Davi. Opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós nos fortalecemos no Senhor, fomos na batalha, o que está acontecendo? Escuta, crente, a vida não é só de prova, a vida é de bênção, é de testemunho. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar mais uma vez. Esse tempo de restituição chegou, te prepara, porque você vai contar na tua casa que Deus visitou todos lá, e como se não bastasse, a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Te prepara, porque você e os teus vão viver um tempo de restituição. Receba! Só quem perdeu tudo sabe o que eu estou falando, né? O pastor Aniel disse que eu tenho um horário, então eu ainda estou dentro do horário e já vou terminar. Presta atenção, essa é a primeira etapa. Davi começa na segunda. Davi diz o seguinte: vamos voltar o negócio? Sim. Terceira, quarta, quinta, sexta, aí todo mundo passa, Davi diz assim, como é que está aí? Alguém disse, eu perdi 50, restituí 150, 3 vezes mais. E a família? Está todo mundo aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos celebrar. Posso pedir para colocar de pé? Você consegue ficar de pé comigo? Entenda isso que eu quero te dizer. Vou repetir a pergunta. A nossa vida está fazendo festa onde? Está causando festa onde? No arraial do inimigo ou no arraial do povo de Deus? A nossa vida está causando festa onde? No arraial do inimigo ou no arraial do povo de Deus? Se você acredita, se você confia que Deus é um Deus de restituição, o texto termina dizendo que Deus restituiu tudo que foi levado e os inimigos foram destruídos. Escuta, possa ser que venha outras, mas esses amalequitas nunca mais vão se levantar contra você. Quando Davi reúne o povo, o que Davi tem o desejo de fazer? Celebrar. Celebrar. Nós vamos fazer uma breve oração. No final dessa oração, isso aqui é para quem crê, nós vamos fazer uma breve celebração.
Quem tem palmas, vão bater palmas. Quem tem glória, vai dar glória. Quem tem aleluia, vai dar aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Quem quiser chorar, chore. Mas uma coisa que nós vamos fazer hoje aqui, celebrar. Nesse primeiro dia da semana, nós estamos celebrando. Aleluia. Celebrando o quê? A vitória que Deus já nos deu. O livramento que o Senhor já nos deu. A restituição que o Senhor já nos deu. Aleluia! Consegue orar comigo? Senhor Deus, mediante a tua palavra pregada, mediante ao texto, Senhor Deus, escrito, relatado, estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo. Estamos aqui, Senhor Deus querido, celebrando a vida, celebrando a vitória,